Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Olá, irmãos, que a graça, a paz e o amor de Jesus esteja habitando em sua vida e em sua casa. Hoje gostaria de compartilhar uma mensagem baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 7 e 8. E temos como tema da mensagem de hoje: se precisar, peça ajuda. Assim diz a palavra do Senhor. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E àquele que bate, a porta será aberta. No mês de setembro de 2013, iniciou-se uma campanha de prevenção e combate ao suicídio, conhecido como Setembro Amarelo, por iniciativa do presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, e depois unindo-se em 2014 com o Conselho Federal de Medicina. Justamente amarelo, porque é a cor que nos chama a atenção para a possibilidade de que algo pode dar errado, um estado de alerta. De acordo com a última pesquisa realizada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, em 2019, foram registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano. Então, todos os anos, nós lembramos ou refletimos sobre o valor da vida humana. Nesses dois versos que lemos, 6 vezes Jesus diz que Deus concederá a sua bênção a quem o busca. Portanto, se você precisar, peça ajuda. Sempre há alguém para amar, cuidar e servir. Esse tema vem da própria campanha desse ano, né, do Setembro Amarelo, que diz: se precisar, peça ajuda. Agora, por que é importante pedir ajuda? Porque em algum momento da vida nós sentimos falta de algo. A fuga da vida revela algo que precisa ser preenchido dentro do ser humano, que não é preenchido por entretenimento ou uma busca desenfreada por prazeres, como gosto de dizer. Nós não precisamos gastar energia para satisfazer nossos desejos. Mas quando percebemos que as coisas desta vida são insuficientes, necessitamos de uma dose cavalar de energia para sair do buraco em que nos encontramos. E muitos, por conta desse vazio, infelizmente, acabam não conseguindo sair e acabam desistindo da vida. Não são pessoas fracas, apenas não encontraram a seta que indicava o caminho do retorno. O sentimento de vazio em nossa vida não se dá apenas por algo que desejamos e não temos, mas também por alguém que muitas vezes deveria nos amar, acolher, perdoar, compreender, mas acaba oprimindo
com palavras, às vezes maltratando, humilhando, e muitas vezes nessas circunstâncias somos levados a pensar que a vida não vale a pena. Nesse momento é importante lembrar que se você busca ajuda, encontrará. Se bater na porta de alguém, ela se abrirá. E se pedir ajuda, encontrará. E mesmo que seja difícil, não desista. Continue buscando, batendo na porta e pedindo ajuda, que ela chegará. Se você crê em Jesus, ouça as palavras dele. Nesse momento, em João 10:10, ele diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus veio para nos conceder a oportunidade de encontrar plenitude de vida, vida com sentido, vida com propósito. Um filósofo ateu do século XIX, chamado Friedrich Nietzsche, disse uma frase muito interessante. Ele diz: se você tem um porquê, você pode enfrentar quase qualquer como. Ou seja, se você tem um motivo para viver, você pode enfrentar qualquer situação que apresentar em sua vida. Então nós estamos aqui falando de alguém que não acreditava em Deus. Pelo menos no Deus que as pessoas conceberam em sua mente na época dele. Mas ele acreditava no potencial humano de superar as suas dores, por mais intensa que elas fossem. Então, busque um propósito claro em sua vida e você encontrará ou numa causa para servir ou em alguém para amar. Independente de qualquer coisa, se precisar, peça ajudas. Pedimos porque sentimos falta de algo dentro de nós, mas também pedimos porque somos necessitados, precisamos uns dos outros. Em 1946, um psiquiatra e neurologista austríaco chamado Viktor Frankl falou em uma de suas palestras a seguinte frase: falar do sentido da vida parece hoje mais necessário do que nunca. Ele disse isso em 1946. Este homem, que passou por 4 campos de concentração nazista, sabia muito bem o valor da vida. Se você consegue visualizar um campo de concentração, consegue visualizar a opressão ali vivida e experimentada por ele e tantos outros, por um inimigo que naquele momento queria tirar-lhes o bem mais precioso do ser humano, a sua vida. Digo isso porque Jesus, ele disse em certa ocasião: que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus capítulo 16, verso 26. Que adianta? A vida é o bem mais precioso que nós temos. Passaram-se 77 anos desde que o Dr. Viktor Frankl disse aquelas palavras naquele dia, numa palestra. Falar do sentido da vida parece hoje mais necessário do que nunca. Passaram-se 77 anos. Ele viveu numa época de grande otimismo humano, com grandes descobertas e desenvolvimento que foi aplacado ou interrompido por 2 grandes guerras e que deixou o ser humano estarrecido consigo mesmo e com uma pergunta feita com mais intensidade: será que a vida tem um sentido?
Como um sobrevivente dos campos de concentração, ele poderia dizer, com todas as letras, a vida sempre tem um sentido. Se você está aqui hoje, há algo ou alguém esperando por você, independente da situação que você está enfrentando. Há algo ou alguém esperando por você que só você pode cumprir. Portanto, diga sim à vida, apesar das circunstâncias. Se precisar, peça ajuda. A vida não é um jogo, mas uma oportunidade única que deve ser vivida com intensidade e responsabilidade diante das circunstâncias que a própria vida nos apresenta em nossa unicidade, pois somos únicos, irrepetíveis, insubstituíveis. Isso nos coloca numa posição elevada perante o Criador, pois Ele nos fez e dele somos, e a Ele prestaremos contas da vida que escolhemos viver. Você pode lembrar das palavras de Nietzsche, que falamos há pouco, não é? Quem tem um porquê viver pode suportar quase qualquer como. E essas palavras, elas podem te ajudar, mas sobretudo as palavras de Jesus, que diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou vida em abundância. É importante, sim, nós considerarmos aquilo que aprendemos dos seres humanos ou de outros seres humanos. Mas é importante também a gente lembrar que nós estamos aqui só de passagem. E Jesus é o único que deu a vida para que nós tivéssemos vida em abundância. Pedimos porque sentimos falta de algo. Pedimos porque somos necessitados. Pedimos também porque temos esperança. Certamente, nós temos esperança de realmente superar as nossas angústias e as nossas dores. E nós podemos, você e eu, podemos ser a esperança de alguém que está gritando intimamente por ajuda. Fique atento, abra os seus olhos para ver o necessitado e os ouvidos para escutar o grito silencioso de quem sofre no deserto de suas angústias. Nós temos esperança porque acreditamos que vamos ser ouvidos, mas às vezes não nos preparamos para o não das pessoas insensíveis e até mesmo a indiferença com relação às nossas dores. Então, como lidar com isso? Interrompendo o ciclo da nossa existência porque minaram a nossa esperança? Não. Por favor, não. Diga sim à vida. Se precisar, continue buscando a ajuda, pois quem busca, encontra, disse Jesus. Quem bate, a porta se abre, disse Jesus. Quem pede, recebe, disse Jesus. Então, como agir nesse momento em que nós somos negligenciados, mesmo quando estamos angustiados, sentindo essa dor indescritível na alma? Agradeça a Deus, porque não foi você quem disse não para alguém. E tenha a oportunidade de dizer sim quando alguém precisar. A quem precisar de ajuda, pois você sabe o quanto ouvir não dói. Agradeça a Deus porque não foi você quem foi indiferente. E agora você pode dizer àquele que busca ajuda, como posso te ajudar? Como posso te servir? Às vezes, apenas se colocando ao lado da pessoa. Agora as palavras de Jesus ecoam em nossa mente com mais significado. Peçam, ele será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta.
O destino pode ser moldado de uma maneira ou de outra. Tudo depende da resposta que eu vou dar às situações que são apresentadas a mim a cada instante. O destino é o livro que estou escrevendo a partir das escolhas que faço no meu cotidiano. Aquilo que é possível mudar, invista toda a energia para mudar. Aquilo que não é possível mudar, aceite e mude sua atitude. Mas, por favor, não desista da vida, pois sempre há um sentido naquilo que vivenciamos e experimentamos. As palavras de Jesus em João 10:10 que dizem: o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Essas palavras nos trazem à mente a imagem de um inimigo que fará tudo o que estiver ao seu alcance para nos tirar esse bem precioso que Deus nos deu. E Jesus fez tudo para que nós tivéssemos vida, e vida plena, vida em abundância, através dele, que entregou sua própria vida a nosso favor. Portanto, sempre diga sim à vida e, se precisar, peça ajuda. Porque Jesus disse: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. A persistência nos fará entender que é possível encontrar o propósito de nossa existência. Encontrando esse propósito, ele nos ajuda a manter a nossa esperança. Portanto, se precisar, peça ajuda. Que Deus te abençoe e te guarde. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.